Olá pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Semi Agropecuária. Aqui toda semana a gente está trazendo novidades de como melhorar os seus cultivos e hoje vamos trazer um comparativo entre tipos de couve-folha. Aqui a gente tem esse quadro onde a gente faz comparações entre cultivares da mesma espécie, porque a gente sabe que no ramo das hortaliças tem vários tipos de alface crespa, quiabo, vários tipos, e couve-folha é a mesma questão. E aqui a gente colocou lado a lado dois tipos de couve-folha que são bem conhecidos, que são o couve-manteiga da Geórgia e o couve híbrido Kobe. E a gente vai tratar eles da mesma forma, colocando eles no mesmo manejo, com a mesma adubação, a mesma coisa os dois, para saber qual produz melhor. Então vamos lá! Ele tem mais de 6 meses de plantado. Você vê a roça aqui que é uma perda quase zero, assim, não morreu nem um pé. E você vê o tanto que ele produz. É muita folha. É uma área declinada, ou seja, não junta água. E tá um couve saudável aqui. O clima favorece, mas a qualidade da mercadoria é extra. Só falando um pouco da cultura para vocês, pessoal, que o couve-folha é uma planta de ciclo longo. Ou seja, se você quiser deixar o couve frutificando e dando folha por um ano, ele consegue dar naturalmente. O problema limitante dele são as doenças e principalmente as pragas. Principalmente aquela traça das crucíferas, que eu até falei um pouco naquele vídeo sobre como evitar elas. Se você quiser ver, dá um clique aqui. Mas aqui, na nossa área, que a gente fez o teste, a gente não teve incidência dessa traça, o que facilitou bastante, que a gente não precisou usar nenhum produto, não precisou entrar com nada, nem olhar a gente precisou, porque não teve incidência nenhuma de lagarta, que facilitou bastante o nosso trabalho. A muda das duas variedades a gente pegou elas com idade de 25 dias de plantado, ou seja, elas foram plantadas aqui com idade de ciclo de 25 dias. E com uma semana depois do plantio a gente fez a primeira adubação de cobertura, que é aquela que a gente faz padrão para todas as coisas, que é de 70 gramas de esterco com 15 gramas de 12,511 para todos, tanto o couve-manteiga como para o couve-kobe. E depois de 29 dias de transplante já começamos a colher as primeiras folhas. E aí pessoal, vocês podem ver a diferença entre a folha do couve-kobe e do couve-manteiga. Vocês podem ver que o couve-kobe é como se ele fosse um pouco mais crespo, né? Ele tem essas vinquinhas aí no meio entre as folhas, que dá essa diferenciação. Já o couve-manteiga ele é mais arredondado por completo. E vocês podem ver também a diferença entre o tamanho. O manteiga fica bem menor do que o couve-kobe. Enquanto o couve-kobe chega a dar 3 palmos de tamanho, às vezes até um pouco mais de 3 palmos, aí o couve-manteiga fica entre 2,5 no máximo. A colheita hoje vai ser dessas folhas que estão maiores. A gente deixar sempre essas folhas aqui principais para a gente poder colher na próxima semana. A gente vai colher essas aqui que estão maiores e que estão mais abaixo. Mas essas principais ainda vão continuar no pé, porque essas vão crescer ainda mais para a gente colher na semana que vem. Eu estou notando que essas folhas aqui, olha só o tamanho dessa aqui, tá bem maior do que aquelas que a gente colheu primeiro. Bem maior. A segunda colheita do couve-kobe eu acho que foi melhor até do que a primeira colheita, porque olha, o tamanho da folha está bem maior. O couve-manteiga também está melhor do que o da última colheita, embora que o tamanho da folha dele é menor do que o do couve-kobe. Ele tem um aspecto mais amarelado, né? Dá para ver que ele é um pouco mais amarelado que o couve-kobe. E também tem uma folha mais arredondada. Depois que ele começa a dar folhas, ele tem uma frequência de colheita semanal. Então a gente vai deixar aqui uma tabela com a quantidade de folhas que a gente colheu, já dividido por pé. E uma coisa interessante que eu percebi, pode até parecer um pouco óbvio, mas eu vou falar mesmo assim que eu achei interessante, é que a qualidade da folha vai depender muito da adubação que você está colocando. Porque entre a segunda adubação de cobertura e a terceira, eu demorei 4 semanas para fazer. Porque um dos leads, né, eu estava colhendo e esqueci de fazer a adubação de cobertura. Mas até nisso eu pude abstrair uma coisa, porque aí eu consegui perceber qual variedade é mais exigente de adubação, qual que diminuiu mais a produção, que no caso foi o couve-kobe. Ele é mais sensível com essa mudança de adubação, com a falta dela também. Porque enquanto o couve-kobe ele diminuiu a produção, diminuiu a quantidade de folha e o tamanho da folha também, o couve-manteiga da Geórgia, ele diminuiu a folha, naturalmente, mas a quantidade de folhas ele manteve ali normalmente. Enquanto que o couve-kobe ele já adquiriu um aspecto de folha mais amarelado e tal, o manteiga da Geórgia ele já amarelo naturalmente, aí ele não mudou muita coisa, ele só mudou um pouco o tamanho, mas a quantidade de folhas que ele deu foi basicamente o mesmo, ou seja, ele é um pouco menos exigente de adubação. Mas com a adubação em dia, você se pergunta qual que se dá melhor? O que eu achei foi que o couve-kobe se deu melhor, porque enquanto que o couve-manteiga pode até não ser tão exigente de adubação, mas ele começa a dar 2 qualidades de folha, que é uma num padrão normal e outra que ela dá menorzinha de brotações laterais, como eu vou mostrar o vídeo para vocês agora.
Aqui para vocês verem um exemplo no couve-manteiga de brotação lateral. Esse aqui é o tronco principal, que ele dá as folhas maiores, que é aqui que eu já fiz a tirada, mas aí ele cresce um bracinho aqui, e esse bracinho fica dando outras folhas também, mas não sai no padrão daquelas ali. Essa aqui, ó, tem uma amplitude de folha bem maior, e essas aqui, ó, fica uma folha mais longa, o talo é bem mais longo que o talo do normal, e ele fica mais nesse padrão aqui, menor, não passa muito mais de um palmo de tamanho. Já o couve-couve, ele começa a dar um padrão de folha só. Ele só dá esse padrão de folha que é bem grande. Mantém esse padrão até o final da colheita dele. Já o manteiga ele divide entre essas duas mercadorias, que dependendo do seu mercado, talvez você nem consiga vender essa folha menor. E no total da produção até agora, que a gente colheu, por 57 dias de transplante, a gente colheu do couve-manteiga 23 folhas e do couve-couve a gente colheu 27 folhas. Uma diferença não tão grande em questão de quantidade, mas o padrão da folha é bem diferente. E com todas essas informações que eu passei até agora para vocês, fica fácil dizer qual a gente escolheu para o nosso veredito final, que foi o couve híbrido Kobe. Em questão da produção e padrão da folha, ele foi o vencedor. Ele produziu mais e conseguiu manter a padronização da folha do início ao final. Não dividiu em duas qualidades como o manteiga acabou acontecendo. O que vai mudar, que vai colocar o manteiga como uma opção para você plantar, é a questão do valor. Ou seja, ele é um pouco menos exigente de adubação, você acaba economizando um pouco nessa questão. E também a questão do preço da bandeja, porque o valor da bandeja dele é um pouco mais barato que a do Kobe, porque ele é um híbrido. Mas em questão da produção e da qualidade da folha, sem dúvida é o couve híbrido Kobe. Ele entrega mais e com mais qualidade. Então fica aí a nossa recomendação. O couve híbrido Kobe, a bandeja dele com 200 células, atualmente, nesse dia que agora eu estou gravando esse vídeo, está a R$ 31,30, enquanto que a do couve-manteiga da Geórgia está por R$ 25,50. Inclusive esse teste que eu fiz aqui, eu não vou arrancar, eu vou deixar ele e vou continuar adubando, vou continuar colhendo para mostrar para vocês como é a evolução dele. Ele continuando sem praga, como é que ele se comporta daqui a um tempo. Estou fazendo esse teste aqui para vocês agora, para vocês verem a comparação entre a produção. Mas daqui a um tempo eu vou mostrar também como é que ele se comporta durante o tempo. E aí, na sua região, qual couve você planta? O que é que você acha desse comparativo? Deixa aqui nos comentários. Também deixa aí se você quer que a gente faça um comparativo de qualquer coisa específica para a gente estar aqui trazendo para vocês. Deixa o gostei se você gostou, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo e compartilhe com quem você quer que produza mais e melhor. Até a próxima!